Há quanto tempo você está na política? Precisamente, eu entrei em 2004, 7 anos, né? Vai completar 7 anos agora no final do ano. E na medicina? Na medicina, 47, 48 já também vai completar. O que motivou você a seguir a carreira política? Política? Eu sempre fui avesso à política, não gostava. Mas um dia a gente se convence que a gente só ficar vendo as coisas acontecerem erradamente, inclusive a gente ser prejudicado pela má política. Então, um dia a gente se convenceu que a gente teria que participar. É aquele medo que todo mundo tem, aquele temor falando assim em linguagem clara, de dar a cara para bater, tá certo? Que realmente na política a gente se expõe. O político hoje é estigmatizado para todos os efeitos. Entrou na política, é corrupto, é ladrão, entrou para ficar rico. Então, é um estigma que a gente carrega, e a gente tem que fazer o possível para modificar, para acabar com isso, né? Então, eu entrei na política justamente aqui em Itapeva. Nós estávamos vivendo um relacionamento muito ruim da Santa Casa com a administração municipal da época, em 2003. A Santa Casa não recebia, médicos não recebiam, atraso. Então, a gente foi se revoltando com aquela situação, e daí veio dizer, quer dizer, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que estar lá dentro, tenho que me expor, mas tentar modificar a situação. Foi o que me levou a ser candidato a vereador em 2004. Felizmente a gente conseguiu se eleger, uma votação expressiva. Durante quase todo o mandato, acho que de 4 anos, acho que 3 anos e meio eu fui presidente da Câmara. Depois, em 2008, me candidatei com o Luiz Cavana, vice-prefeito, tivemos uma votação muito boa. E em 2010 me candidatei a deputado estadual, felizmente também logrando êxito, e estamos hoje trabalhando. Agora que você já é um deputado estadual, qual a proposta em benefício das cidades aqui da região? A gente conhece muito bem, quer dizer, já são 44 anos que a gente mora na região, a gente conhece todos os problemas da região. Então, eu acho que nós temos condições realmente de buscar aquilo que é anseio da população. Não podemos dizer assim, um foco específico. Naturalmente, eu como médico, vivenciando os problemas da saúde, vivenciando de perto, sentindo na pele os problemas da saúde, naturalmente, esse é o foco principal. Mas nós temos que nos preocupar com outras coisas também. Eu até algum tempo atrás, eu achava que a saúde era a queixa principal da população. E depois eu fui vendo que não é. Hoje o pessoal reclama da nossa malha viária, das nossas estradas. Então, às vezes, em determinada época, uma carência maior é uma, daí passa a ser outra. Então, eu acredito que atualmente a preocupação maior nossa tem que ser com as estradas. Naturalmente, sem esquecer outros problemas que existem, né? Então, nós já temos feito gestões junto a todos os secretários, entende? Já fizemos requerimentos de informações, como é que anda a programação, o cronograma de recap de praticamente todos os estados da região. Nós já obtivemos até algumas respostas, então, e nós temos até esperança mesmo que algo mais possa acontecer. Nós vemos essas 2 estradas que estão sendo recapeadas, Itaberá, Coronel Macedo e uma outra também, que estão fazendo um trabalho espetacular. Eu passei há pouco tempo ali, eu fiquei admirado do trabalho bonito, bom que está sendo feito. Então, a gente tem esperança, a gente vai trabalhar no sentido de que se consiga essas melhorias para o restante do sudoeste paulista, né? Que as estradas realmente estão calamitosas, praticamente não existe asfalto mais. É um absurdo a gente ter aqui na região uma SP, Ribeirão Branco, Apiaína, sem ser asfaltado. Então, eu acho que a gente não vai medir esforço no sentido que a gente tentar, se não resolver tudo, pelo menos melhorar de uma maneira bem acentuada toda essa situação. Certo. É de conhecimento de todos, acho que seu também, a situação de Santa Casa em Itaberá, né? Como você vê essa situação?
a Santa Casa de Itaberá, a situação dela precária não é só da Santa Casa de Itaberá. Praticamente todas as santas casas do estado de São Paulo estão vivendo esse drama. Tem sido tomado já muitas atitudes, inclusive foi criada na Assembleia Legislativa uma frente parlamentar de apoio às santas casas. Nós temos 7 médicos na Assembleia Paulista e tem outros dirigentes de outras Santa Casa, por exemplo, de Votuporanga, tem um dirigente da Santa Casa que é deputado também, é muito ativo. Então nós estamos trabalhando realmente para resolver a situação das santas casas. Já se conseguiu alguma coisa, o Geraldo Alckmin, o governador, já destinou uma certa importância para as santas casas, e nós estamos trabalhando, essa frente vai trabalhar no sentido de que essa situação se resolva. Para você ter uma ideia, olha, santas casas de cidades bem maiores, Franca está numa situação muito triste, Palmital está numa situação triste, Ourinhos, eu tenho recebido representantes de santas casas, todos com a mesma problemática. Inclusive, há 2 ou 3 dias, eu participei num programa que a Assembleia tem a sua televisão, entende? A TV Alesp. Nós participamos de uma mesa redonda em que foi o presidente da Federação das Misericórdias, que tomou posse recentemente, o Rogatti, junto com um dirigente de Santa Casa de Votuporanga, e eu participei. Então, os problemas são os mesmos. É a tabela SUS, que é uma tabela muito perversa, está completamente defasada há muitos anos. Os hospitais hoje estão trabalhando com um déficit operacional de 40%. Para cada R$100 que eles gastam com o SUS, recebe 60. Então essa situação vai criando uma bola de neve a tal ponto que, num determinado momento, se torna insustentável. Então, e não é só a Santa Casa de Itaberá. Umas estão piores, outras melhores. A Santa Casa de Itapeva também está sentindo essa problemática. A Santa Casa de Itapeva, para você saber, está com 4 milhões de financiamento em banco, em empréstimo bancário, para poder manter o padrão de atendimento, não fechar determinado serviço. Então, a Santa Casa está pagando o juro que entrou em empréstimo bancário para não deixar. Então, não é justo que uma Santa Casa tenha que fazer empréstimo para sobrevivência, né? Ela teria que receber. E só não está pior a situação da Santa Casa de Itapeva, porque ela ainda tem possibilidade de ter receitas alternativas. A Santa Casa tem o seu plano de saúde próprio, Santa Saúde, tem a Unimed, uma grande parceira da Santa Casa de Itapeva, tem convênio com a Unimed. Então, essa receita alternativa que realmente cobre, em parte, o déficit do SUS. Você imagina o seguinte, a Santa Casa de Itapeva, todas as outras é a mesma coisa, eu tenho conversado, todas as outras é a mesma coisa. O movimento da Santa Casa de Itapeva, 85% é SUS. Quer dizer, a despesa gerada, 85% é SUS. E a receita SUS não representa 50%. Então tem que ter alguma maneira de conseguir receita para suprir o déficit do SUS. Então, as santas casas que têm possibilidade de fazer isto de uma maneira melhor, realmente tem mais chance de sobreviver. Muitas santas casas já fecharam suas portas, infelizmente. Então, a Santa Casa de Itaberá realmente não é completamente diferente, né, de outras santas casas do estado de São Paulo. O senhor é membro efetivo da Frente Parlamentar de Defesa, né, das Santas Casas. Sou, de apoio às Santas Casas. Isso. Qual foi o propósito de se tornar membro? É uma consequência natural. Eu acho que seria ilógico de minha parte, incoerente de minha parte, como médico, militante há 44 anos na Santa Casa de Itapeva, e eu não tomar posição, não fazer parte dessa frente parlamentar. Então, realmente, olha, o meu intuito primordial foi, meus 2 primeiros pronunciamentos na tribuna da Assembleia, foi justamente sobre esse aspecto das Santas Casas. Mostrar a situação que estava as Santas Casas, né? Tenho participado em programas da televisão, da Assembleia, e sempre o motivo é isso aí.
A razão principal é isso, que a gente sempre comenta lá, e nós estamos procurando maneira. A frente parlamentar foi lançada oficialmente, foi uma sexta-feira, não me lembro o dia, né, em Atibaia, quando foi o Congresso das Misericórdias, dentro da Federação das Misericórdias, com a presença do secretário estadual da Saúde, inclusive o governador Geraldo Alckmin esteve presente. Então, eu quero acreditar que a gente vai lograr sucesso, porque felizmente é muita gente trabalhando, realmente interessada, dedicada em solucionar esse problema das Santas Casas. Certo. A Unesp aqui em Itapeva, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito, assim, o que a Unesp vai representar para Itapeva e região? A Unesp já representa atualmente, apesar de ter oficialmente só um curso assim, de nível universitário, né, que é a engenharia de madeireira, industrial madeireira. Acredito que a Unesp agora vai ter uma possibilidade de ampliação mais efetiva. Existia um problema aqui com relação ao terreno da Unesp, que o terreno ainda não era da Unesp, era um terreno cedido para uso da Unesp, pelo DR. Em contrapartida, a prefeitura cedeu um terreno para o DR. Então, tendo em vista que essa situação ainda não era bem regularizada, a Unesp não tinha condições de investir. O próprio Tribunal de Contas, né, impedia que a Unesp investisse mais enquanto ela não tivesse a posse definitiva do terreno. Então nós tivemos por 2 vezes na Casa Civil e parece que, felizmente, graças a Deus, a gente conseguiu solucionar esse problema. Na segunda-feira dessa semana, esteve aqui em Itapeva o superintendente do DR e só faltava, me parece, um termo de anuência do prefeito daqui de Itapeva, que foi coisa facílima de se conseguir, né? Então ficou definido. O DR cede o terreno para a Unesp, a prefeitura sai do processo, quer dizer, não é para a prefeitura de Itapeva que está cedendo o terreno para a Unesp. Agora o DR cede definitivamente o terreno para a Unesp. E a prefeitura vai doar definitivamente um terreno para o DR aqui em Itapeva, no Jardim Virgínia. Tudo isso já está combinado, eu acho que isso aqui coloca um ponto final nessa questão. Então, a partir de agora, a Unesp tem condições de ser ampliada, abre a possibilidade de mais investimentos, e eu já tenho informações de que o ano que vem teremos mais um curso de engenharia de produção, e mais ainda curso de licenciatura, parece que em matemática, pedagogia. Então, eu acredito que esse impasse que existia com relação ao terreno foi solucionado. Tive a felicidade de poder participar, naturalmente não fomos só nós, entende? Acho que teve outras personagens envolvidas nisso aí, a boa vontade, a dedicação do prefeito Piscavani, do secretário jurídico da prefeitura, doutor Rossi, o superintendente do DR foi de uma boa vontade muito grande, o doutor Alfredo Moreira Neto. Quando eu estive na Casa Civil, eu fui atendido de uma maneira espetacular pela assessora para assuntos parlamentares da Casa Civil, a delegada Rose. Ela praticamente que me atendia pelo telefone, várias vezes precisei telefonar para saber do andamento, entende? Até que a última vez que eu liguei, ela falou: olha, só depende de você conversar com o prefeito lá. Daí então que eu fiquei sabendo que precisava esse termo de anuência, o prefeito já assinou. Então esse impasse está resolvido. Eu acho que agora nós temos a convicção que a partir do ano que vem os jovens de Itapeva e região vão ter amplas possibilidades de ter novos cursos. Muito bom. Falando um pouco em jovens também, eu gostaria que você falasse um pouco do PV para jovens, do programa, como é. O PV é um partido jovem, então naturalmente deve existir uma participação maior dos jovens, e nós estamos trabalhando nesse sentido, né? Aqui na região, o meu menino Rodrigo, ele foi eleito presidente do partido na região, e existe uma coordenadoria do PV Jovem.
foi eleito o filho do secretário Giriboni. Então eu acredito que todos vão trabalhar no sentido de a gente revigorar o PV na região. Já foram organizadas outros diretórios na região que estavam praticamente inexistentes ou inadimplentes. Então, o meu menino Rodrigo já trabalhou nesse sentido, já reorganizou já em vários municípios, e eu acredito que o PV vai crescer mais ainda na região. É um PV que conseguiu nessas últimas eleições um resultado que nenhum partido teria conseguido ou conseguiu, que é ter 2 deputados estaduais, que num raio de 120 quilômetros nós temos 2 deputados estaduais e um deputado federal do PV. Então, isso aí naturalmente representou um sucesso muito grande, né? E a tendência vai ser crescer, eu acredito. Deus permite que a gente logre sucesso nessa nossa empreitada, que o nosso trabalho realmente renda frutos. Eu acredito que isso vai ajudar muito o PV a crescer na região. Para agora, em 2012, nas eleições municipais, a gente conseguir eleger mais vereadores, possivelmente até prefeitos, vice-prefeitos. Então a ideia é essa, a gente trabalhar, e naturalmente eu acho que nós temos que dar o devido valor à geração jovem que está vindo e que realmente vai ser o sustentáculo do partido. Certo. Fale um pouco também sobre o PV Mulher. A mulher é imprescindível, né? Em todo lugar. Eu fiquei sabendo recentemente, uma das coisas da reforma política vai ser, hoje a exigência parece que são 30% das candidaturas serem das mulheres. Vai ter que ser 50%. É um dos focos da reforma política. Vai ter 50%. E se não tiver 50% de mulheres, se tiver, vamos imaginar, tem 45% de mulheres, só vai poder ter 45% de homens. Então, isso é uma das coisas que eu assisti uma palestra sobre a reforma política no sábado passado. Uma das coisas que foi comentada foi isso aí. Então, quer dizer, a mulher passa realmente a ter uma importância fundamental até na área política, merecidamente, por sinal. Eu acredito que a mulher realmente tem que ocupar esse espaço também. A mulher tem uma sensibilidade própria, uma maneira própria de, até com mais facilidade, até de resolver certas questões que o homem. Eu acho que a mulher é imprescindível, eu acho que vai ser aberto mais espaço para a mulher e nós vamos conseguir trabalhar com as mulheres com muito mais facilidade que trabalhamos hoje ainda. Verdade. Para encerrar, eu deixo o espaço aberto para você falar. Eu só queria deixar com um agradecimento para vocês que vieram até a minha casa para me entrevistar, né? E deixar uma mensagem, primeiramente, mais uma vez agradecer a população de Itaberá. Foi emocionante a votação que eu tive lá, foi surpreendente e a resposta foi admirável, entende? Então eu sou eternamente grato à população de Itaberá e não tenho dúvida, entende? Itaberá também vai ter um olhar especial do Dr. Ulisses. Tudo que for possível fazer, a gente vai fazer, vai procurar trabalhar intensamente. E deixar realmente uma mensagem de otimismo. E eu acho que com trabalho, com dedicação, com humildade, a gente consegue chegar lá.